Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos terminando o segundo bimestre agora, então eu encerrei as atividades, passei 4 atividades nesse bimestre e vou agora corrigir essas atividades. Então vai ter um vídeo para cada correção, então são 4 vídeos aí. Na penúltima semana desse bimestre vai ter uma avaliaçãozinha. Vocês podem usar todos os textos, todos os vídeos, todas as correções, conversar com pessoas sobre o assunto, né, para ajudar vocês a responderem. Porém, o que eu vou pedir muito por favorzinho, né, que vocês escrevam as respostas com as suas próprias palavras e só aquilo que foi perguntado, né? Porque não adianta você colocar um texto bonitão lá, cheio de coisas, com termos técnicos da faculdade e tudo mais, e eu ficar pensando, mas será que ele entendeu? Né? Por isso que eu quero saber o entendimento de vocês. Porque quando a gente voltar, né, no presencial, que um dia vai voltar, eu quero saber quais são as principais dúvidas, as dificuldades que ficaram para trabalhar mais em cima daquilo que é dificuldade. Então eu preciso que vocês respondam honestamente, né? Não é assim, ninguém vai ficar, né? Vou ficar com nota vermelha porque eu não consegui entender também. Não é assim, né, gente? Então, respondam com suas próprias palavras, para eu saber o que vocês estão entendendo, para eu poder, né, na volta às aulas presenciais, saber o que trabalhar para melhorar o entendimento de vocês, ok? Então, vamos lá para a correção. Os assuntos desse bimestre, né, foi sobre ondas. O primeiro bimestre a gente falou bastante sobre matéria, partícula, substância, elementos químicos, e nesse sobre energia, né? Então falamos sobre ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, falamos bastante sobre ondas eletromagnéticas, aliás, né? Então, mais a parte de energia. No geral, os exercícios não era tanta quantidade de exercício, mas é um assunto denso, né? Um assunto difícil de entender, complicadinho, porque a gente não enxerga essa coisa, né? Assim como a gente não conseguia enxergar lá as partículas e compreender a formação do átomo e toda aquela coisa, também é bastante complexo a onda, que geralmente a gente também não enxerga, né? Então, assim, mesmo que tenha pouca quantidade de exercícios, ainda assim é compreensível que seja difícil de entender, tá, gente? Então, vamos lá. Nessa primeira atividade tinha 3 exercíciozinhos, tá? 3 exercícios aqui. O primeiro exercício, ele trazia aqui um desenho, né, como se fosse uma pessoa balançando uma corda para cima e para baixo, formando uma onda na corda, né? Tá aqui a onda na corda e tem algumas informações, né, da crista aqui em cima, do vale lá embaixo, né? E o meio, né, seria o centro, a linha que passa no centro desse desenho, que seria o ponto de equilíbrio. Como aqui nesse caso, né, ele fez também o desenho de 3 ondas diferentes. O que muda nessas ondas aqui, né? Ele mostrou aqui o comprimento de onda, que nesse caso é sempre o mesmo, né? A distância de uma crista na outra é a mesma em todos os casos, né? É a mesma coisa a distância do vale, de um vale a outro, né? Então esse comprimento de onda mostra que é igual em todos os desenhos. Só que essa onda é mais baixinha, essa um pouco mais altinha e essa bem mais alto, né? Então o que está mudando aqui aqui está escrito 1, 2 e 3, né? Que é a amplitude 1, a amplitude 2, a amplitude 3. Aqui tem o tamaninho, né? Indicado por essa setinha. Então, ele fala aqui, né, no desenho que tem a mãozinha balançando a corda, né? Ele fala que é uma onda se propaga ao longo da corda ao sacudirmos a extremidade solta. E no outro desenho ele fala que todas essas ondas apresentam o mesmo comprimento de onda, mas diferentes amplitudes, né? Ele mostra aqui também o ponto de equilíbrio, que é a linha que passa bem no meio, né, entre a crista e o vale, né? Esse último dá para ver, o que tem amplitude maior, né? Dá para ver um pouco melhor onde que está o ponto de equilíbrio, né? Então, para que ele está mostrando tudo isso? Ele está mostrando aqui
as diferentes características. Então ele mostrou a crista, ele mostrou o vale, ele mostrou o ponto de equilíbrio, ele mostrou o comprimento de onda, a amplitude, né? Tudo que ele conseguia mostrar aqui, ele mostrou. E aí ele falou assim: defina as seguintes características da onda. Amplitude, que é representado por um A maiúsculo. Comprimento de onda, que é representado pela letrinha grega lambda, que parece um Y de ponta cabeça, né? Ele faz uma ondinha assim e depois uma perninha. Período, e ele não colocou a representação aqui, mas seria um T maiúsculo, tá? E frequência, que é um F minúsculo. Então, o que ele quer disso aqui, né? De tudo isso aqui? Na verdade, se voltar no texto, lá onde tem a parte... Bem no começo, na verdade, do capítulo... Não, no meio do capítulo, vai. Que era a página 111, tinha características das ondas. Aí ele explica o que é amplitude, o que é comprimento, o que é frequência, o que é período, né? Então era só voltar lá. Na verdade, assim, se fosse levar só na decoreba, nem precisava ficar olhando esse desenho aqui, né? Porque tá tudo escrito no texto. Mas é bom olhar o desenho, porque a gente não quer só decoreba, né, gente? A gente quer que vocês entendam. Então aqui no desenho dá para você ver a amplitude. O que é amplitude, né? Então, de acordo com o desenho, a visualização, né, tem lá a crista, o vale, o ponto de equilíbrio e a amplitude. Ele está entre o ponto de equilíbrio e a crista, ou entre o ponto de equilíbrio e o vale, né? Então, vamos lá, o que seriam as respostas em si, né? Na letra A, amplitude. Amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio e a crista, ou entre o ponto de equilíbrio e o vale, que é sempre igual. Tudo que a onda vai para cima, ela vai igualmente para baixo, tá, gente? Isso é característica da onda. Então, a amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio e a crista, ou entre o ponto de equilíbrio e o vale. Lembrando que a crista, né, pelo desenho, o desenho mostra aqui, a crista é o ponto mais alto da onda e o vale é o ponto mais baixo da onda. O comprimento de onda, né, aquele lambda, mostrou aqui no desenho que é a distância entre as duas cristas, né? Ele tem ali mostrando aqui dois pontos mais altos, nesse e nesse, né? Tanto em todos eles. E o comprimento de onda é essa distância. Então, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, que também vai ser sempre a mesma, tá? O que ele vai para cima, ele vai igualmente para baixo. Então, é isso. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Na letra C, né, o período. Período é o tempo que a onda leva para fazer um ciclo completo. O que é um ciclo completo? Vamos supor aqui do ponto de equilíbrio, se ela estiver partindo do ponto de equilíbrio, é o tempo que ela leva para ir até a crista, ir até no vale e voltar no ponto de equilíbrio, tá? Então, fazer uma crista e um vale completos. Se eu estiver saindo, por exemplo, vamos pegar se eu estiver saindo lá de baixo, do ponto mais baixo que é o vale, então é o tempo que ela leva para ir até a crista e voltar tudo de novo até o vale. Isso é um ciclo completo, né? Voltar no mesmo ponto de onde ela saiu, né? Fazendo o percurso que pegue uma crista e um vale, né? Então, vocês poderiam colocar assim, bem técnico, né? Que período é o tempo que a onda leva para completar um ciclo, ou, né, que mostraria para mim que vocês entenderam o que é ciclo, né? Período é o tempo que a onda leva para ir da crista ao vale e voltar no seu ponto de partida, tá? Então aí fica, acho que dá para enxergar, né, visualizar mentalmente melhor o que é isso. E a frequência, né? Então a frequência é quantas oscilações a onda faz por um período de tempo, que geralmente a gente usa 1 segundo na frequência, tá? Então, como a gente usa segundo no oficial, vocês poderiam falar, né, que é quantas oscilações, o que é oscilação, né? Também é o ciclo, né? Quantas vezes ela faz uma oscilação completa em cada segundo, né? Então, por exemplo, se ela
faz 10 oscilações, né? 10 vai e volta no ponto de partida por segundo, então a frequência dela é 10 oscilações por segundo, que é 10 Hz, né? Esse é um exemplo. Se ela faz 100 oscilações por segundo, 100 Hz. Então isso é frequência. Frequência é a quantidade de oscilações que a onda faz em cada segundo, ok? Então essas seriam as respostas para a questão número 1. Na questão número 2, né, tem também o desenhinho de aqui uma água, né? Ele falou que é um aquário e tem 2 rolhas aqui distantes. Aí vai uma pessoa lá e joga uma bolinha bem no meio entre as 2 rolhas. A gente sabe que quando joga uma bolinha, uma pedrinha na água, vai formar ondas e essas ondas vão fazer circunferências que vão se afastar, né? E essas circunferências vão ir para as bordas, né? No caso aqui é um aquário, vão ir para as bordas do aquário. E aí ele mostrou aqui no desenho que quando a onda passa, a rolha, ela não anda junto com a onda, né? Ela não anda junto com a onda. A rolha fica no mesmo lugar, tá vendo que ela tá no mesmo lugar? Ela só sobe e desce, só, né? Então, o que ele fala aqui, né? Considere um aquário cheio de água e com rolhas dispostas como na ilustração ao lado. Ao lançar uma bolinha entre as rolhas, observa-se que uma perturbação na superfície da água que se propaga na forma de onda circular, cujo ponto de origem é o lugar onde a bolinha caiu. Bom, simplificando isso, da onde caiu a bolinha, vai formando círculos de ondas que vão indo para as bordas do aquário. Explique por que vemos que o movimento oscilatório, por que vemos esse movimento oscilatório e por que as rolhas não avançam em direção à borda do aquário como fazem as ondas geradas pela queda da bolinha. Então, se a onda está indo para a borda, por que a rolha não vai para a borda? Por que a rolha só sobe e desce? É isso que ele está perguntando, né? Então, a gente vai usar o que está escrito lá no começo, mesmo na página 109, a natureza das ondas, que tem um pedacinho aqui que fala assim: o que caracteriza uma onda é sua capacidade de transmitir energia de um ponto a outro, com pouco ou nenhum transporte de matéria. Então a resposta aqui é que a rolha só sobe e desce e não vai para as bordas porque as ondas transportam só energia e não matéria. A rolha é matéria, então ela não vai ser transportada, ela só vai subir e descer porque ela boia na água, mas ela não vai junto com a onda porque a onda não transporta matéria, a onda só transporta energia, ok? Essa que é a resposta aí da 2. E aí a número 3 é o seguinte: o eco é um fenômeno que ocorre em certos ambientes que permitem a reflexão do som. Ele é a repetição, depois de certo tempo, de sons que são emitidos nesse ambiente. Então, eu estou num ambiente, geralmente um ambiente grande, né? Todo fechado e ou com grandes paredes, né? Às vezes nem é fechamento, tem grandes paredes. E sem muita coisa no meio do caminho, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem um monte de móveis, por exemplo, mesa, cadeira, um monte de coisa no meio do caminho, o som bate e volta pra gente. Só que ao voltar ele vai batendo nas coisas e ficando, né? Sendo absorvido pelos objetos. Por isso que a gente ouve o eco quando o ambiente está vazio, porque ele bate e consegue chegar quase todo de volta pra gente, a gente escutar, né? Porque nosso ouvidinho também é meio... Não é lá grande coisa perto dos ouvidos dos outros animais, né? Então ele pergunta aqui, né? Dessa forma, deduza, pense, o que será que deduza uma explicação para a ocorrência do eco com base nos conhecimentos desenvolvidos até o momento. Bom, seria praticamente simplificar isso que eu tô falando, né? O eco é a reflexão do som, né? As ondas têm a capacidade de refletir, ou seja, bater num aparato e retornar. Então, o eco nada mais é do que a reflexão do som. O som emitido bate no aparato, que podem ser as paredes, por exemplo, de um ambiente, e retornam para o ponto de origem, né? E por isso que eu escuto esse retorno, né? É isso que vocês colocariam aí na resposta.
Como o eco, o som leva tempo, né? Para ir e voltar, mas ele é muito rápido, eu só vou perceber que é um eco se o lugar for grande, então tiver bastante espaço, porque aí vai levar o tempo dele ir e depois o tempo dele voltar, para eu escutar como um segundo, como um repeteco, né? Então isso também pode entrar na resposta. Resumindo, né? A explicação para a ocorrência do eco. O eco acontece porque em ambientes relativamente grandes e vazios, o som que a gente emite, ele vai até onde tenha um aparato, que pode ser uma parede, e retorna pra gente no reflexo, né? O reflexo dele, que é o eco, retorna pra gente depois de um certo tempo, então a gente percebe como uma repetição e a gente chama de eco, ok? Então é isso na questão número 3, gente. Agora a gente vai para o próximo vídeo fazer a correção da segunda atividade, ok? Até já!